Maravilha, pessoal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre rotação, translação e escala de objetos, tá? Então vamos lá. Lembrando que o nosso computador, a tela do nosso computador é um plano de coordenadas da mesma forma que a gente estudou em matemática, tá? Com a diferença que o eixo Y está para baixo, como vocês estão vendo aqui. A gente vai representar os nossos objetos que a gente chama de wireframe, que são polígonos, na verdade. Cada polígono ele tem vários pontos que representam os vértices, e eu posso ter um número arbitrário de pontos, tá? A gente vai ver que o nosso asteroide tem um formato fixo e um número de pontos fixos. Para a gente entender aqui, a gente vai supor que a gente tem 3 pontos apenas, ou seja, nós temos um triângulo, são 3 pontos que representam o nosso polígono, tá? Então vamos supor que seja um triângulo e que eu vá desenhar 3 pontos na tela. A gente vai representar cada um desses pontos como um vetor, tá? E cada um desses vetores, eles estarão dentro de uma lista da linguagem de programação Python. Então vamos colocar aqui 3 pontos, 3 vetores que representam o nosso triângulo. Vamos supor que ele comece aqui, um ponto aqui, o outro ponto aqui, outro ponto aqui. Então eu tenho aqui um vetor, né, saindo do 00, do ponto 00 e indo até este vértice, um outro vetor que vem para cá e o outro vetor que vem para cá, tá? Se eu unir esses pontos, eu tenho um triângulo, que é o que o Python vai fazer para a gente. Ele vai unir esses 3 pontos e vai fazer... A gente pode até colocar numa outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Ele vai unir esses 3 pontos e eu tenho o nosso triângulo aqui, tá? Esse é o nosso triângulo que vai estar na tela. Só que agora o que eu tenho que fazer com ele, tá? Eu tenho que fazer o quê? Sempre quando eu for desenhar um objeto na tela, pode ser que tenha uma rotação. Então eu vou primeiro fazer rotação, depois eu vou fazer escala, que é ampliar o tamanho dele, e depois a gente vai fazer a translação dele para a posição onde a gente quer que ele apareça na tela. Como que eu faço uma rotação? Basicamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse vetor aqui, né? Rotacionar ele no ângulo que eu quero. Vamos supor que a gente queira fazer uma rotação de 90 graus, tá? No caso aqui para a esquerda, no sentido anti-horário. Eu vou ter esse vetor agora aqui, certo? Se eu for rotacionar esse cara aqui 90 graus, perceba que ele vai cair em cima do outro vetor, tá? Então eu estou representando aqui. E esse aqui 90 graus, ele vai estar aqui, certo? Então eu vou apagar tudo isso aqui e vou desenhar de novo para ficar mais claro. Então o nosso vetor rotacionado, ele vai estar um ponto aqui, né? O outro vai estar aqui e o outro aqui. Então o nosso triângulo ele vai ser isso aqui agora. Ele está rotacionado 90 graus, tá? Antes ele estava apontando para cima, perceba que agora ele está apontando para cá. Feito isso, o próximo passo é a gente fazer a escala, que é o que? Eu vou ampliar o tamanho dele, tá? Então, se eu quiser ampliar, vamos supor, 50%, eu vou ampliar esse vetor aqui, ó, esse comprimento do vetor, que é chamado de magnitude, em 50%. Vamos supor que esse aqui é o tamanho dele, então eu vou aumentar um pouquinho aqui em 50%, ele vai estar aqui. Agora esse vetor é isso. Esse outro vetor aqui, ele vai estar aqui. E esse outro vetor aqui, ele vai estar aqui, porque eu ampliei. E agora, se eu unir esses caras, perceba que eu tenho um triângulo maior, certo? Então essa é a escala, tá? Essa é a operação de escala. Agora que eu já tenho meu vetor rotacionado e no tamanho que eu quero, eu preciso posicioná-lo na tela, na posição onde ele está nesse momento, tá? Então, para cada um dos nossos objetos, a gente vai ter um outro vetor, que é o vetor posição, onde eu quero colocá-lo na tela. Vamos pegar uma outra cor aqui, amarelo. Vamos supor que a posição desse cara na tela seja esse ponto aqui, ó, tá? Então, na verdade, existe um vetor posição, que é esse aqui, tá? Como que eu faço para fazer este triângulo ir para lá? É o que a gente chama de translação. Então, basicamente, eu refaço cada um desses vetores, né? Esse vetor aqui, ó, eu vou fazer ele aqui, só que agora a origem é aqui. Então, ele vai estar aqui, tá? Esse outro vetor aqui, ele vai estar aqui. E esse outro vetor aqui, ele vai estar aqui. Eu estou nada mais do que desenhando esses caras aqui,
tá? E aí, se eu unir, perceba que eu tenho o mesmo triângulo ampliado, só que agora na posição final. Tá? Imagina agora que a cada frame do jogo eu rotacione um pouquinho o asteroide e altere também esse vetor posição, né, que está aqui, que eu estou riscando aqui, altere a posição dele um pouquinho. Eu vou conseguir fazer com que o meu asteroide se mova devagar numa determinada direção e ao mesmo tempo rotacione enquanto ele está se movendo, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Então essa aula foi só para explicar como é que funciona, o que a gente vai fazer. Pygame tem primitivas e rotinas que já vão fazer fácil para a gente tanto o trabalho com vetores, soma, subtração de vetores, multiplicação de vetores para escala, a rotação. O Pygame já tem tudo isso pronto, então vai ser bem simples na verdade. Só que é muito importante que vocês entendam essa teoria que está por trás daquilo que nós vamos fazer na próxima aula, tá? Obrigado por terem assistido essa aula e vejo vocês na próxima, onde nós colocaremos os nossos primeiros asteroides na tela. Até lá!